O gênero de terror found footage ainda pode ser eficiente hoje em dia? Já falei aqui especificamente sobre o Holocausto Canibal de 1980, um dos meus filmes de terror favoritos e considerado precursor do que veio a ser o found footage, que só viria a explodir em sucesso quase 20 anos depois com A Bruxa de Blair. Mais 20 anos depois, nos dias de hoje, pouco se vê de found footage no cinema. O estilo caracterizado por filmagens supostamente reais e muitas vezes amadoras ganhou diversos representantes nos anos 2000 e ficou saturado e esquecido, tendo como último representante de grande sucesso a franquia Atividade Paranormal. Como um subgênero que ganhou muito espaço através do boca a boca do público, através da venda da ideia de que a história retratada ali é supostamente real, como o marketing ostensivo de A Bruxa de Blair, que é objeto de estudo até hoje, conseguiu fazer, ainda há espaço para o found footage? Em uma época de comunicação em massa onde é impossível enganar o público sobre a veracidade de uma história, o que faz um filme found footage funcionar? É sobre isso que vamos falar hoje. A aposta massiva dos estúdios em found footage nos anos 2000 tinha suas óbvias razões. Após o sucesso comercial nunca antes visto com A Bruxa de Blair e com um orçamento de míseros $60 mil, arrecadou quase 250 milhões de bilheteria ao redor do mundo, todo mundo queria uma fatia desse bolo de lucro. Todo mundo queria fazer o próximo Bruxa de Blair. Eu nem sou muito fã do filme de 99. A obra tem seus bons momentos de tensão e deve ser encarada como um fruto de sua época, mas não deixa de ser em certos momentos tediosa. Exatamente porque perdeu-se o fascínio que causou ao ser lançada, quando foi vendida como uma história supostamente real, mas a partir da produção de alguns grandes filmes do subgênero como Cloverfield, Creep e Hack, esse pra mim o melhor filme do tipo, pode-se separar em 4 pontos principais as características que pra mim fazem um found footage funcionar. Por que essa narrativa é contada dessa forma? Existe realmente um motivo que favoreça a história? Não é só uma escolha para baratear o processo de produção? Por causa de A Bruxa de Blair e o Holocausto Canibal, se tornou comum que a maioria desses filmes usasse um falso documentário como uma forma de justificar o estilo da obra. Mas nem sempre esse formato se adequa bem. O porquê da filmagem é o que mantém o espectador interessado no que vai acontecer. E esse porquê tem que ter relação com os temas da história e o desenvolvimento de seus personagens, para manter uma narrativa coerente. E falando nesses personagens, não se vê atores conhecidos em filmes de found footage por razões óbvias. Se você quer senso de realismo, obviamente não irá conseguir com rostos conhecidos por serem atores no centro da tela. Um dos pontos centrais para o bom funcionamento do filme é ter um estilo geral de atuação naturalista. Quanto menos parecer que os atores estão falando um texto decorado, mais real tende a ficar. Não é à toa que muitas produções utilizam atores não profissionais e dão muito espaço para improvisação nos diálogos e situações. Uma coisa que afasta muita gente dos filmes do gênero é a qualidade da gravação das imagens, e esse aspecto varia de acordo com a proposta da produção. Geralmente as obras não tendem a ter um estilo de filmagem considerado bom, exatamente para buscar um realismo. A maioria das pessoas não é um mega profissional na hora de manusear uma câmera. Ao mesmo tempo, muita câmera na mão tremida pode causar desconforto até para quem está realmente investindo seu tempo com atenção no filme. Tem que se encontrar um bom equilíbrio entre o estilo que a história pede e a construção de uma boa narrativa visual, o que parte inclusive para a edição. Filmes de found footage muito picotados no seu estilo de montagem tendem a parecer menos reais, afinal parece que o suposto material verdadeiro foi muito alterado por terceiros. Inclusive esse é um dos aspectos que eu mais vejo prejudicar a qualidade dos filmes do gênero, mas não mais que o último e principal ponto. Quando se assiste a alguns desses filmes e se chega nos momentos mais tensos, é muito comum vir naturalmente à cabeça as perguntas: por que você está filmando isso? Em meio ao caos absurdo, por que o personagem ainda se mantém preso à câmera e a documentar as coisas? Esse é o ponto mais essencial, porque é isso que tende a afastar as pessoas do found footage, que normalmente é um gênero ame ou odeie. Ele tem a capacidade de parecer uma experiência mais real para o espectador do que o típico terror convencional. Não é à toa que tantos filmes se dizem baseados em fatos quando não são. O sentimento de que aquilo é real torna toda a experiência mais envolvente. Quando bem trabalhado, os sustos e a criação de atmosfera podem ser muito mais poderosos em razão de recursos como a câmera em ponto de vista. Mas isso é uma fórmula muito difícil de ser executada bem, por isso tantos found footage ruins aparecem por aí. Esse mesmo não é um manual de como um bom filme desses deveria ser, nem a opinião de um especialista, apenas um fã do gênero que vê seu potencial e se decepcionou com tantas produções ruins ao longo dos anos. Existem inclusive exemplos interessantes que quebram convenções, como A Visita, dirigido pelo M. Night Shyamalan, que brinca através da metalinguagem com diversos clichês do gênero, mas esses são casos raros. Do cenário mainstream dos anos 2000,
O subgênero aos poucos foi relegado a grupos de fãs que sustentam algumas produções esporádicas. Nenhuma divisão de gênero realmente morre no cinema, porém mais dedicação e inventividade dos criadores ainda pode dar nova vida a um estilo que tem muito potencial para criar alguns dos filmes de terror mais interessantes de todos os tempos.